Olá, meu nome é Kézia, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe e estou participando do projeto Revise Enem pelo PIBIT. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre dinâmica das populações. Mas o que seria a dinâmica das populações? É a parte da ecologia que estuda as variações de ocorrência da mesma espécie e procura definir as causas dessas variações. Agora vamos começar a aula com uma curiosidade muito importante em forma de tirinha e que tem a ver muito com o assunto que será abordado. E tenho certeza que alguns de vocês não sabiam. O porquê não devemos matar os sapos. Como podemos ver, é muito recorrente pessoas jogarem sal ou matar os sapos. A maioria das vezes pela aparência ou por sentirem nojo. O que essas pessoas não sabem é que os sapos são muito importantes nas cadeias e teias ecológicas e atuam como agentes controladores de populações de insetos e outros invertebrados, impedindo a proliferação de pragas e epidemia, como por exemplo a dengue. Por favor, não mate sapinhos. Agora vamos para um assunto muito importante que também cai bastante no Enem, que é o potencial biótico e a resistência ambiental. Como você pode ver nesse trecho, o que seria o potencial biótico? É a capacidade máxima de reprodução de uma espécie biológica determinada, entre outros fatores, pela duração do ciclo de vida e o tamanho da sua prole, sobre as condições ideais. Como você pode ver no gráfico, a curva A representa o potencial biótico da espécie. A curva B representa o crescimento populacional padrão. E a curva C é a capacidade limite do meio, que vamos ver em seguida que é a resistência do meio. E o que seria? A resistência ambiental. A resistência ambiental é a apropriação da seleção natural sobre as populações, tais como a limitações de alimento, espaço, competição, predação, parasitismo, entre outros fatores. O gráfico, como vocês podem ver, mostra o comportamento da curva de crescimento das populações naturais, com interferência da resistência do meio. Mas o que seria a resistência do meio? A resistência do meio é a soma de todos os fatores que impedem que uma população se desenvolva na velocidade máxima. E quais são esses fatores? Os fatores são espaço, clima, competição, etc. Agora, vamos falar um pouco sobre densidade populacional. A densidade populacional é definida como sendo um número de indivíduos de uma espécie que ocupam uma certa área no ambiente. Existem alguns fatores que interferem diretamente na densidade populacional. E quais são esses fatores? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. De modo geral, as taxas de natalidade e imigração tendem a aumentar a densidade e a de mortalidade e emigração tendem a diminuí-la. Agora, vou falar um pouco sobre os fatores bióticos e abióticos da dinâmica das populações. Os fatores bióticos nada mais é do que a própria seleção natural, como predação, parasitismo, competição, como eu falei anteriormente. E os fatores abióticos é o clima, pH, oxigenação, etc. Agora, vou falar um pouco sobre o crescimento populacional da espécie humana. O crescimento populacional da espécie humana apresenta um crescimento diferente em relação às demais populações naturais, pelo fato de estar sempre em constante crescimento, pois o mecanismo de seleção natural não atua da mesma forma para essas populações, devido aos avanços tecnológicos na agricultura, na produção de alimentos, de antibióticos, de vacina, entre outros fatores. Agora, vamos responder uma questão do Enem 2016. Um pesquisador investigou o papel da predação dos peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento.
e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos ou das. Já vou deixar claro para vocês que a alternativa é a C. Mas por que essa alternativa? Isso se deve ao fato que os mexilhões diminuíram em número consideravelmente, mas o tamanho médio dos indivíduos aumentou. Esse aumento sugere que os animais menores foram predados. Os animais menores de 3 centímetros, e você viu que teve um aumento dos animais maiores de 6 centímetros. Isso foi uma predação. Agora, eu fiz um mapa mental especialmente para vocês sobre o resumo da aula que eu acabei de dar. Obrigada. Tchau, tchau.